Boa noite, meus irmãos, sejamos todos bem-vindos. Vamos nesse instante dar início à nossa reunião da noite de hoje, pedindo a nossa irmã Gerlane para fazer a leitura de nossa página e logo em seguida faremos a nossa prece. Do livro Levantar e Seguir, Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. Falsos profetas. Falso profeta não é somente aquele que perturba o serviço da fé religiosa. Sempre que negamos a execução fiel dos nossos deveres, somos mistificadores diante da lei divina, que nos emprestou os dons da terra em favor do aprimoramento de nós mesmos. Na maledicência, somos falsos profetas da fraternidade. Na discórdia, somos mistificadores da paz. Na preguiça, somos charlatões do trabalho. Na indiferença, somos inimigos do dever. Toda vez que olvidamos as nossas obrigações de solidariedade para com os nossos semelhantes, que prejudicamos o serviço que nos cabe atender, que fugimos aos nossos testemunhos de humildade, que oprimimos as criaturas inferiores, somos falsos profetas do ideal superior que abraçamos com Cristo. A terra é a nossa escola, o lar é o nosso templo, o próximo é o nosso irmão, a humanidade é a nossa família, a luta é o nosso aprendizado, a natureza é o livro sublime da vida. Não nos esqueçamos assim de que um dia seremos chamados à prestação de conta dos talentos e dos favores que hoje desfrutamos, para resgatar o dia de ontem e santificar o dia de amanhã. Após a leitura da nossa página de harmonização, vamos fechar os nossos olhos e fazer a nossa prece. Deus, Pai misericordioso, Jesus amigo querido, aqui nos encontramos, Senhor, em Seu nome e sob o amparo dos bons Espíritos, a fim de estudarmos o Teu Evangelho de amor e também em busca de alívio para as nossas aflições, sejam elas físicas ou morais, através do passe magnético. Para que alcancemos os nossos objetivos desta noite, pedimos que envolva a equipe de trabalho, assim como a irmã que nos trará o ensinamento do Evangelho tão necessário à nossa caminhada na Tua direção. Pedimos também, Senhor, que as boas vibrações do nosso ambiente possam se espalhar por nossa vizinhança, alcançando a todos os que sofrem. E assim, certos do amparo, pedimos a Tua permissão para iniciarmos a nossa reunião desta noite, dizendo graças a Deus e graças a Ti, Jesus, que assim seja. Vamos então, nesse instante, convidar a nossa irmã Vânia, que nos trará a reflexão sobre o Evangelho, e a Vânia vai falar sobre o tema Caracteres do Verdadeiro Profeta, que está contido em um Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 9. Está com a palavra a nossa irmã Vânia. Olá, meus irmãos. Para darmos início ao nosso estudo da noite de hoje, eu vou ler uma questão do Livro dos Espíritos, é o item 624. E Kardec pergunta aos espíritos: qual o caráter do verdadeiro profeta? E os espíritos respondem: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então, um profeta, pelo que eu entendi de tudo que eu pesquisei e estudei, é uma pessoa que se propõe a trazer para a humanidade, para o grupo social em que vive,
a verdade divina. Ele é um gerador de vida, um guia para o progresso. É alguém que aponta caminhos e que baseia o seu agir sempre apontando para a autoridade de Deus. Então, nenhum profeta de Deus realiza algo com a intenção de se autopromover. As suas realizações serão sempre para um bem comum, sempre voltadas ao bem e à elevação do ser humano. Em todas as culturas, em todos os tempos, surgiram pessoas que se sentiram inspiradas em falar em nome de Deus, em adotar certos princípios e sentiram-se, de uma certa forma, escolhidos por Deus. E muitas dessas pessoas realizaram feitos que entraram para a história da humanidade, como exemplo de coragem, de altruísmo, mudando, na verdade, o rumo das vivências à sua volta, das leis vigentes da época, e muitas vezes, deixando exemplos de moralidade e amor ao próximo. Essas pessoas que se sentiram escolhidas por Deus vieram preparando a humanidade para novas etapas evolutivas. Algumas delas são muito conhecidas na história e tem outras que não são tão conhecidas, mas que também tiveram uma importância enorme para determinadas comunidades, para determinados países, em determinadas épocas da nossa história. Eu peguei aqui algumas mais conhecidas, normalmente pela religião. O caso de Moisés, por exemplo, no século 13 a.C., que era um príncipe. Moisés era um príncipe, Ele nasce no Egito como um príncipe e provavelmente, muito provavelmente, ele seria o próximo faraó, tendo todo o poder e toda a autoridade daquela época sobre os ombros, de governar todas as pessoas à sua volta. Então, quando Moisés ele se percebe escolhido para receber as diretrizes e guiar aquele povo, que era um povo escravo daquela época, ele recebe os 10 mandamentos. Deus o retira de perto do povo, afasta dos demais, porque ele fica isolado, e lhe fala pessoalmente. Então, um príncipe, tendo a honra de receber diretamente de Deus uma mensagem, o colocando acima dos líderes terrenos, porque aí ele já estava um degrau acima, ele recebeu uma mensagem de Deus. Ele não era mais ali um príncipe ou só um líder terreno, ele era um profeta. A luz que guiaria o povo naqueles tempos. Não só libertando da escravidão física, mas também dos vícios morais que existiam e que existem até hoje, por toda a humanidade, sempre, em todos os tempos. Então Moisés, nessa época, nesse momento, ele tinha todos os motivos para ter um ego superinflado. Mas ele não procede assim, porque o que define um profeta é o seu entendimento das leis divinas, e ele tinha esse entendimento. Ele sabia que toda revelação divina, ela tem um propósito, uma direção, e que são sempre de elevação e auxílio. Não é para engrandecer ninguém. Sempre é para gerar mudanças, progresso e elevando o homem, não engrandecendo na matéria, mas elevando o homem. O propósito de uma revelação é apontar o caminho para Deus. Ele entendia isso. E dessa maneira ele cumpre sua missão. E aí, andamos um pouquinho mais no tempo, no século 8 a.C., tem Isaías, que também é um profeta conhecido, um dos profetas, E ele recebe de Deus a tarefa desafiadora de levar a verdade a um povo que ainda, mesmo depois de Moisés, depois de tantas
mudanças e tantas oportunidades da humanidade aprender, ainda era um povo muito embrutecido. Um povo que não sabia ainda ouvir e também que não desejava aprender, nem a ouvir, nem a ver. Ele recebe essa tarefa de transformar vidas, redefinir identidades. Enfrentou a hostilidade, a desconfiança, quando confrontou a corrupção da época, a injustiça social e a falsidade religiosa, já nessa época. Combatia a exploração dos pobres pelos ricos, já nessa época, e levava ao povo a esperança e as verdades que recebera em presença do Criador, porque ele também foi levado à presença do Criador para receber os ensinamentos que deveria passar. Então ele estava ali para preparar o povo, mudando os valores, abrindo caminho para a vinda do Messias. 8 séculos antes de Jesus. Olha como é que nós demoramos a aprender, mas aprendemos. E a nossa história vai continuando e depois de muitos profetas e falsos profetas, nos chega Jesus como mestre e um irmão maior. Já chega com uma percepção e um enfoque diferenciado de Moisés, de Jeremias, de Isaías e de tantos outros que vieram antes dele, nos trazendo uma mensagem de libertação através da moralidade e do amor. No Livro dos Espíritos, na questão 625, Allan Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos respondem: Jesus. E tem uma nota: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Então, Jesus nos chega como um modelo possível para nós conseguirmos ser. E ele nos traz, diferente de outros profetas, ele nos traz uma mensagem de amor e de moralidade. Amor a Deus sobre todas as coisas, ao nosso próximo como a nós mesmos, e a nossa reforma íntima, não fazer ao outro aquilo que nós não queremos que nos faça, e fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos de receber. Essa é a reforma moral que nós temos, que nos faz pensar o tempo inteiro nas nossas atitudes, ou pelo menos deveria. As lições que Jesus nos traz são expressões mais puras da lei de Deus, porque, por ser ele um espírito puro, o Espírito Divino o anima. Ele está diretamente ligado ao Pai, como ele se refere a Deus, em várias passagens do Evangelho. Então, quando Allan Kardec começa a organizar o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a nossa base de estudo para esse estudo, ele o faz com foco naquilo que tem um cunho moral. O Evangelho é todo voltado para a parte moral, a parte doutrinária que trabalha a moral cristã. E o que tem a força de uma transformação moral é atemporal, atravessa o tempo. Por isso, os exemplos de Jesus são tão atuais. Os seus ensinamentos podem ser integralmente aplicados nos dias de hoje e ainda serão por muito tempo, até que consigamos compreender verdadeiramente as mensagens do Cristo e colocá-las em prática, porque nós ainda não conseguimos fazer a metade do que ele nos ensinou. O texto que estamos estudando hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é do Espírito Erasto, e ele nos fala o seguinte: o verdadeiro missionário de Deus
deve justificar a sua missão pela sua superioridade, por suas virtudes, por sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. E é exatamente isso que Jesus fez quando aqui esteve junto de nós. E é muito importante que nós prestemos atenção nesse texto, principalmente neste momento que nós estamos vivendo na Terra, em todo o planeta Terra. Um momento de transição planetária, como nós todos ouvimos falar sempre, onde o que realmente irá mudar não é o planeta em si, não é a Terra, o solo, o ar, os animais, mas as mentes que o habitam. A mudança planetária está em nós. Nós, seres humanos, é que precisamos mudar para que o nosso ambiente mude, para que o nosso planeta se renove, para que a nossa história tome um novo rumo, para que sejamos um planeta de seres regenerados moralmente e espiritualmente. Então, neste momento em que Jesus já não é o exemplo para muitas pessoas, e nós vemos isso principalmente com os meios de comunicação que nós temos hoje, a internet, as informações imediatas que nós recebemos do mundo inteiro, nós vemos isso, que Jesus já não é o exemplo para muitas pessoas, mesmo para nós espíritas. Alguns espíritas já não têm mais Jesus como guia e norte. Escolheram outros seres humanos como modelo e guia, infelizmente, elegendo para seguir e reverenciar aquele que melhor representa as suas ideias interiores, que podem ser o poder, a violência, a conquista material, a segregação racial. Reverenciamos nesse momento, infelizmente, a esperteza, a mentira e a injustiça como se fossem modelos e guias, merecedores de aplausos. Diante de algumas atitudes equivocadas, acabamos por aceitar como guias e muitas vezes pela insistência das informações repetidas nas redes sociais, divulgadas de maneira massiva, insistente, aceitamos como guias pessoas comuns que se auto-intitulam enviados de Deus, sem contudo terem moralidade para tal. Pessoas como nós, pessoas que assumem para si mesmos pesados fardos, na verdade. Esses irmãos, muitas vezes cegos pela necessidade do poder, a ambição do dinheiro, das conquistas materiais, assumem uma enorme responsabilidade por transviarem almas, ensinando-lhes falsos princípios, cegando ainda mais aquele que confia nas suas palavras. Nem sempre, esses irmãos que agem dessa maneira o fazem por malícia, mas sempre por ignorância. Com malícia ou não, sempre por ignorância, porque mesmo quando se usa de malícia, está se perdendo, porque estão assumindo um fardo muito pesado que lhes será cobrado depois. Por ignorância se envaidecem, por ignorância pregam o material em detrimento do espiritual, por ignorância pregam o valor excessivo do poder em detrimento do conhecimento e da elevação moral. Por ignorância se deixam dominar por sentimentos demasiados terrenos e nos diz Erasto nesse texto, por confundirem as leis que regulam a vida da alma com as que regem a vida do corpo. Confundem,
não conseguem diferenciar como o verdadeiro profeta conseguiria diferenciar o valor da vida no corpo e o valor da alma, da vida no espírito. As leis que regem uma e outra. E nós acabamos por nos tornar aquilo que adoramos. Uma pessoa que sinta prazer em situações de violência e confusão, onde ela estiver, numa festa, na rua, no seu trabalho, ela buscará sempre a oportunidade, mesmo que de forma inconsciente, de iniciar uma discussão, de arrumar uma briga, de desagradar de alguma forma, porque ela tem prazer nesse tipo de situação, então ela busca. O alcoólatra ou o viciado em substâncias, seja elas quais forem, também eles vivenciam o seu vício aonde vão. Tem características que definem, a pessoa mostra aquilo que ela prefere, as suas preferências. Então nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Se adoramos a maledicência, gostamos de fazer uma intriga, uma fofoca, sempre encontraremos a oportunidade. E até o nosso olhar é diferenciado para as pessoas, para as situações, nos locais em que nós estamos, procurando alguma coisa para chamar atenção e para falar mal. Nos tornamos maledicentes. E quando nós adoramos a Deus, nós também nos modificamos, nós nos unimos a forças divinas e também refletimos isso. Nós nos tornamos divinos porque nos unimos ao divino. Então, quando os espíritos nos falam da lei de adoração, eles nos falam que adoração é adorar a Deus e não a pessoas. A lei de adoração une o homem às leis universais, às leis divinas, harmônicas e imutáveis, as leis da criação. Quando se adora pessoas, nós passamos à idolatria e transformamos pessoas comuns em falsos guias, falsos cristos, que na verdade são pessoas como nós. Abrimos mão de nossa identidade diante desses guias terrenos, dessas pessoas comuns, e delegamos a elas a tarefa de escolher por nós muitas vezes. Jesus nos alerta que ninguém se engane, conhece-se a árvore pelos seus frutos. E ainda nos alerta de que as maiores deturpações viriam em seu nome. E é exatamente isso que nós estamos vendo já há algum tempo, né? Que as maiores deturpações vêm em nome do Cristo, em nome de Deus. As pessoas agem de maneira errada, maltratam, escravizam, fazem guerras, destroem países, nações, destroem povos, famílias, a sanidade de muitos, em nome de Deus, em nome do Cristo. Se o Cristo chegou aqui de forma simples e nos trouxe lições de amor, de perdão, amor a Deus, amor ao próximo, compreensão para os erros alheios, já que queremos para os nossos também, como é que se pode fazer uma guerra em nome do Cristo? Como é que se pode destruir um irmão em nome do Cristo, que se colocou como nosso irmão? Nós já conhecemos a moral do Cristo. Nós não podemos dizer que essa moral torta que nós vemos é a moral do Cristo. Já sabemos o caminho. Só nos resta nos perguntar: a quem seguimos? Quem nos fala em nome de Deus também age de acordo com as suas leis? Nós já conhecemos as leis. Nós já conhecemos a moral do Cristo.
os que se dizem profetas, messias, salvadores, orientadores do povo agem dessa maneira? Ou se utiliza de recursos puramente humanos, egoístas, degradantes na maioria das vezes, para alcançar objetivos que supostamente são divinos? O profeta, na verdade, é um guia, como nos diz Erasto, nesse nosso capítulo, verdadeiros missionários de Deus, que ignoram a si mesmos, se revelam por seus atos, enquanto os falsos profetas se colocam eles mesmos como enviados de Deus. Os falsos profetas têm a necessidade de se autopromover, enquanto aqueles que fazem o bem não se preocupam em se promover. Eles se preocupam em fazer o bem, em agir corretamente, em guiar mentes, em abrir caminhos, em mostrar o bem, fazer o bem pelo bem. O verdadeiro profeta é humilde, é modesto. O falso profeta é orgulhoso, é cheio de si. Ele fala alto e, como todos os mentirosos, parece sempre temer não ser acreditado. Então repete muitas vezes, briga, grita para ser ouvido. E Jesus novamente nos convida: aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. Esse é o convite de Jesus. E ainda no nosso texto, Erasto nos fala: desconfiai, pois, dos falsos profetas, sobretudo num tempo de renovação, porque muitos impostores se dirão os enviados de Deus. Eles se proporcionam uma vaidosa satisfação sobre a terra, mas uma terrível justiça os espera. Podeis disto estar certos. Erasto, em Paris, em 1862. Então, meus irmãos, que tenhamos a boa vontade de olhar com piedade para os falsos profetas, orar por nossos irmãos em humanidade ainda envoltos e cegos pelo egoísmo, pela necessidade do poder e dos ganhos materiais, mesmo que de forma ilícita. E confiemos nos profetas que Deus nos mandou, no Cristo, principalmente, que é nosso guia e modelo, aquele que veio nos ensinar o amor, o perdão, amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, como nós gostaríamos de ser amados. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos fortaleça e nos guie sempre. Muita paz. Estamos encerrando a primeira parte da nossa tarefa dessa noite, agradecendo a nossa irmã Gerlane pela leitura da página e também a nossa irmã Vânia pelo estudo. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, mas antes queremos lembrar aos irmãos que ficarão para receber o passe que possam permanecer ouvindo a música até o final. Vamos então agradecer a Jesus. Querido amigo Jesus, te agradecemos, Senhor, os momentos que aqui passamos estudando o Teu Evangelho. Que as palavras aqui apreendidas possam ficar em nossas mentes, em nossos corações, sustentando sempre as nossas melhores decisões em nossas vidas. Pedimos que continue, Senhor, nos amparando no momento do passe e que os irmãos que o recebem possam sair muito melhor e fortalecidos. Gratos, Senhor, pela Tua presença através dos bons espíritos, pedimos permissão para finalizar a tarefa dessa noite, dizendo graças a Deus e graças a Ti, Jesus, que assim seja.